Boa noite, queridos irmãos. Saúdo a todos vocês na graça bendita e no amor sublime do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Hoje nós vamos um pouquinho alto, achando hoje nós vamos relembrar essa história aqui, irmãos. Essa história. Uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, não é? Muito conhecida, todos nós conhecemos, sabemos o que aconteceu aqui, mas, apesar disso, ainda muito mal entendido. Há ainda muitas más compreensões, confusão a respeito deste episódio. E minha tarefa nesta noite aqui para vocês, eu quero esclarecer alguns pontos, algumas partes dessa cena que vocês estão vendo dentro da palavra de Deus. Para isso nós vamos orar mais uma vez nesta noite. Vamos orar. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. Estamos aqui nesta noite para lembrar a história mais extraordinária todo o universo. Queremos, ó Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a compreender aquilo que é de importância vital para as nossas vidas e para a nossa salvação. Oramos assim no precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica? Felipe. Se encontra em Marcos 15, de 33 a 39, que diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Acompanhe a leitura, tá? Por volta das 3. Tá bom, então vocês têm que acompanhar aí. Vamos lá. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu e bebeu um esponja de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixemo-no, vejamos se Elias retirá-lo daí. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era filho de Deus. Amém. Eu quero tratar alguns assuntos, responder algumas perguntas com vocês esta noite. A primeira delas é a seguinte: por que Jesus Cristo morreu? Por que Jesus foi para a cruz? É interessante, irmãos, mas tem gente que diz assim: a culpa foi dos judeus, porque aquele povo, por ciúmes, rejeitaram a Jesus e colocaram Jesus, entregaram Jesus para Pilatos para ele ser crucificado. E sabe que muita gente, até hoje, muitos cristãos odeiam judeus. Eles acham que a culpa é dos judeus. Eu me lembro quando eu era criança, lá em Paulo Afonso, isso era muito forte. Eu não sei alguns dessa minha época, mas eu me lembro quando a gente brigava, eu e meus irmãos, eu era o caçula, o menorzinho, e era eu que levava os cascudos, né, dos meus irmãos. E eu me lembro que uma maneira de a gente xingar o outro era dizer: seu judeu! Aí o irmão ia chorando: mãe, ele está me chamando de judeu. Aí minha mãe, especialmente minha avó, chamava de menino. Não tinha
judeus que mataram Jesus. Quem é que já viu, já experimentou, já ouviu isso? Nem só eu. Gente, houve um tempo que chamar alguém de judeu era dizer um palavrão. Era. Porque na cabeça das pessoas, ser judeu, aliás, o judeu foi o culpado da morte de Jesus. Mas tem outros que dizem, não, a culpa foi de Judas. Foi Judas. E eu me lembro quando eu era adolescente, eu cresci dentro da igreja, a igreja dos meus pais, lá em Paulo Afonso. E havia uma igrejinha pequena perto de casa chamada São Francisco. E eu cresci ali dentro, e interessante que havia uma senhora que gostava muito dela, era muito boazinha, e ela ensinava a gente. Eu me lembro que ela costumava dizer, coitadinho de Jesus, ele não merecia morrer. A culpa foi de Judas, porque Judas traiu Jesus. E muita gente pensa assim, muita gente. Existe até uma musiquinha que o pessoal canta, né? Que diz que Judas traiu Jesus, aquele cabra safado, né? Traiu Jesus. E acreditam que a culpa foi de Judas. Outros dizem, não, a culpa foi de Pilatos, porque Pilatos sabia que ele era inocente. Ele disse isso. Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Mas mesmo assim, ele lavou as mãos, entregou Jesus para ser crucificado. Irmãos, todas essas ideias, esses pensamentos, não têm nada a ver com a verdade. A verdade de Deus é que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente. Não foi. Estava dentro do coração de Deus antes mesmo de criar os céus e a terra. Coloca aí. Esse outro. Coloca esse. Consegue ler? Vamos tentar ler esse aqui. Veja o que diz aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Presta atenção agora. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que o sangue de cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Já estava nos planos de Deus. Não foi um acidente. Deus não foi pego de surpresa. Ele mesmo já havia determinado que seu filho iria para a cruz antes de criar este mundo e todas as coisas. Veja o que ele diz em Apocalipse 13:8, que diz aí, falando do anticristo, da besta, que é Apocalipse, diz assim: e adorarão todos os que habitam sobre a terra e aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando é que o Cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Historicamente, ele foi morto há 2000 anos atrás, mas nos decretos de Deus, isso já havia sido consumado. Ele já havia sido morto antes da fundação do mundo. Atos 2:23. Vamos ver o que diz. Diz assim, é uma pregação de Pedro. Pedro diz assim: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Os homens mataram Jesus há 2000 anos atrás, certo? Mas Pedro diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Desígnio significa plano, projeto, propósito de Deus. Ele foi entregue e foi crucificado por mãos de iníquos, mas isso já tinha acontecido
no propósito, na mente de Deus. Então, irmãos, escutem, a morte de Cristo na cruz não foi um acidente, foi uma agenda, um propósito de Deus, um plano eterno de Deus. Ele veio para morrer. Não foi por causa de Judas. Judas teve participação, é claro. Não foi por causa do Sinédrio, por Pilatos, mas ele foi para a cruz porque esse era o plano do Pai Celeste, entregar seu Filho por amor a morrer por nós. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Já vemos que foi plano de Deus, estava no coração de Deus, a agenda de Deus, a morte de Jesus na cruz. Agora, por que Jesus teve que morrer? Por que Deus simplesmente não decretou um perdão lá do céu e todos nós sermos perdoados? Por que Jesus teve que ir para a cruz? Pense, vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, se eu faço mal para você, por exemplo, se eu peco contra você, então Deus me chama, Deus chama você a me perdoar, porque é o plano de Deus, a gente diz, decreta uma palavra de perdão, libera uma palavra de perdão, e a questão está resolvida, eu perdoei o meu irmão. Agora, Deus é todo poderoso, não é? Não é? Sim. Por que Deus simplesmente não decretou uma palavra de perdão para os nossos pecados? Simplesmente, como Ele é todo poderoso, o Criador, simplesmente disse uma palavra de perdão e a gente ser perdoado. Por que Jesus teve que morrer? A resposta está aqui. Pode usar, né? Não, posso. A gente vai ver alguns versos. Aqui, vamos ler isso aqui. O que diz aí? Vamos ler junto? Porque inocenta o perverso e o que condena o justo, abomináveis são, Senhor, tanto um como o outro. Sabe o que está dizendo aqui? Se Deus declara o pecador inocente, se Deus declara o justo, o injusto, justo, Ele diz aqui que isso é uma abominação ao Senhor. Se Deus simplesmente perdoa o ímpio, simplesmente declara o ímpio, agora você está livre da sua impiedade, do seu pecado, Ele próprio se faz uma abominação. O que é abominação? Abominação significa detestável, significa odiável, odioso, repulsivo. Isso que significa. Então, irmãos, Deus é o juiz de toda a terra e Ele é justo. É o juiz justo. Ele não pode inocentar o culpado. Ele não pode simplesmente decretar que não tem mais, está tudo bem. Deus não pode fazer vista grossa. Deus precisa punir o pecado. Tem que punir. Todo pecado merece a ira de Deus. Todo. Se Deus simplesmente declarar alguém que é culpado, inocente, ou que é ímpio, simplesmente Deus declarar justo, então Deus faz a si mesmo uma abominação. Isso não é possível. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você está vendo? Você pode perceber por que foi preciso Jesus, o Filho dele, morrer na cruz? Deus, como perfeito juiz, justo, precisava descarregar a sua punição, a sua ira sobre os transgressores. Deus não podia simplesmente fazer. Ele precisava descarregar a sua ira sobre o pecado. A lei justa de Deus exige que o pecado seja punido. Você pode entender isso? A lei justa de Deus exige que a justiça de Deus seja satisfeita, que o pecado seja punido. Ele é um Deus
maravilhoso, bondoso, amoroso. Então eu vou ter pena de você. Eu vou fazer de conta que nada aconteceu. Você está perdoado? Não! 1000 vezes não! Ele não pode fazer isso. Nunca! É impossível! Ele não pode ficar contra a sua própria natureza justa, santa, perfeita. Se Deus fizer isso, ele se torna abominação. É impossível. Deus precisa castigar o pecado. Deus precisa executar a sua ira sobre o pecado. Deus vai descarregar a sua ira. Ou no Salvador da cruz, ou no pecador do inferno. Mas o pecado precisa ser punido. O pecado precisa ser punido. Não existe outro meio. Você não pode. Nenhum de nós. Não podemos desprezar o pagamento dos nossos pecados que foi feito gratuitamente em Cristo. E quando chegar o dia do julgamento final, lá na presença de Deus, aí você, não, eu estou tranquilo, chegando lá, eu faço aquela carinha, tipo o cachorro espancado, né? Aquela carinha assim de cachorro espancado, e Deus vai olhar para mim, aí Deus vai ter pena de mim. Você vai deixar eu entrar na presença dele. Irmãos, se você rejeitar o plano de Deus do substituto, recebendo a ira de Deus no seu lugar, então esta ira perfeita de Deus será descarregada sobre você. Deus vai descarregar a sua ira. Para Deus perdoar nós, pecadores, e permanecer Deus justo, Deus santo, Ele precisa executar a sua justiça, o seu castigo sobre o pecado. Essa é a razão de Cristo foi a cruz. Uma outra questão, a gente pensar: o que é que nos perdoa? O que causou a abolição dos nossos pecados, ou o extermínio dos nossos pecados? Será que foram os sofrimentos físicos de Cristo Salvador? Foi? Que perdoou os nossos pecados? Será que Jesus sofreu? Sofreu ou não, irmãos? Fisicamente? Claro que sim. Claro. Os judeus impingiram sofrimentos a Cristo que a gente não pode nem imaginar, é indescritível. As chicotadas, imagine, chicotes com pontas de aço, de metal, que rasgaram sua carne, o seu corpo, aquela coroa de espinhos entrando na sua cabeça, a lança. Ele ficou 6 horas pendurado na cruz. De meio-dia, a crucificação começou 9 horas da manhã, começou a carregar. Chegou lá, meio-dia foi crucificado. Pregos enormes entraram nas suas mãos, nos seus pés. Foi levantado e ficou de meio-dia até 3 horas da tarde. Toda a crucificação demorou 6 horas. E no horário mais quente do dia, ele foi levantado e ficou ali. Agora a pergunta é esta. Escuta, presta atenção. Será que foi o sofrimento de Cristo que nos salvou? Foi porque Ele sofreu assim que nós somos perdoados? Pensa. O que será que aconteceu ali? O que será que aconteceu ali no Calvário? Para além do sofrimento de Cristo, além do sofrimento dos filhos de Deus, que fez com que Deus aceitasse aquele sacrifício como eficaz para perdoar os nossos pecados. O que será que aconteceu? Olha, irmãos, semana passada
Eu estava falando, conversando com vocês aqui, estava mostrando para vocês por que Jesus veio neste mundo. Ele veio para nos salvar. Eu fiz uma declaração aqui que vocês até arregalaram os olhos para mim, mas eu quero lembrar para vocês de quem nós somos salvos mesmo de Deus. Estranho, né? Mas é isso mesmo. Deus é o juiz de todo o universo. E quando você pecou, presta atenção, você se tornou inimigo de Deus. Inimiga de Deus. Isso eu estou dizendo não. A palavra de Deus aqui que está dizendo. Inimigo do Senhor, o nosso Deus. E Deus diz que Ele vai lançar os seus inimigos no inferno. Ele diz isso. Eu não sei se você acredita. Tem gente que não acredita no inferno. Tem gente que não acredita. Tem gente que diz assim, olha, eu não acredito que Deus vai lançar uma pessoa dentro do inferno. Não. Deus é bondoso demais. Deus é bondoso demais. Deus é gracioso demais para jogar uma pessoa dentro do inferno. Deus não vai fazer isso. Escute o que Jesus disse. O próprio Jesus, o Deus encarnado, ele diz assim: não tenha medo daqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma. Mas tenha medo daquele que pode fazer perecer no fogo do inferno tanto o corpo quanto a alma. Você entende isso? Queridos irmãos, escutem, olha para cá. Deus não é um leão amansado, domesticado. Deus não é um Papai Noel que dá presente aos meninos bons e deixa de dar presente aos meninos maus. Não, não. Deus é o Todo-Poderoso, perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em perdão, mas também perfeito em ira, perfeito em fúria, perfeito em cólera contra o pecado. Não queira se encontrar com Deus tendo Ele como seu inimigo, seu adversário. Interessante, as pessoas pensam assim, quando a Bíblia diz que por causa dos pecados nos tornamos inimigos de Deus, então muita gente entende assim, que nós que nos tornamos, nós que ficamos inimigos contra Deus, que nós que nos tornamos adversários contra Deus, que Deus está ali implorando: meu filho, venha ser meu amigo, deixa eu abençoar a sua vida, deixa eu perdoar você, deixa eu abraçar você, venha para mim. A gente pensa assim, que nós que ficamos inimigos de Deus, é como se, presta atenção, é como se nós tivéssemos com a arma apontada para Deus, e Deus dizendo: baixe a sua arma, não me faça isso, eu quero ser seu amigo. Essa é a ideia de muita gente, mas está errado, completamente errado, totalmente não. Isso é uma mentira. Quando a Bíblia diz que os meus pecados, os seus pecados, nos faz inimigo de Deus, não é que você está apontando o revólver contra Deus, mas é Deus que está com sua arma apontada para a sua cabeça, e Deus deu uma vida para você, e Deus diz: se durante essa sua vida você não se render, se você não se quebrantar, se você não se humilhar, se você não bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Deus vai descarregar totalmente a sua arma, a sua ira, a sua cólera sobre você, sobre nós. Não queira ter Deus como seu inimigo. Não é que você se torna o inimigo de Deus, você não quer nem saber dele.
precisa ser salvo de Deus. Você que precisa se reconciliar com Deus. Você que precisa bater no peito e reconhecer os seus pecados. Voltar-se para Deus. Porque Ele está vindo, irmãos. Vindo. Cada dia é mais perto. Cada dia Ele está vindo. Está vindo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É por isso que Deus disse: prepara-te, em Amós. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça os corações, porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Ele está vindo. Ele não vem com voz mansinha, voz suave, dizendo para você: oh meu filho, oh minha filha, eu queria tanto que você confiasse em mim, eu queria tanto que você deixasse eu salvar você, mas infelizmente você não quer. Infelizmente eu terei que jogar você dentro do infernozinho que eu fiz para você. Não, irmãos, não, não. A Bíblia diz que Deus vem, não com voz mansinha, não é desse jeito. Ele vem como rei invencível, ele vem com grande clamor de trombetas, ele vem com sua voz estrondando, com 1000 trovões, ele vem com sua língua afiada como espada de 2 gumes, ele vem com seus pés reluzindo como bronze polido, ele vem com sua face brilhando como o sol em toda a sua força, ele vem com seus rostos reluzindo, e ele está irado, e ele vem para batalhar contra os seus inimigos. Não queira estar nessa posição de ser o inimigo de Deus, porque a horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Irmãos, nós temos quebrado a lei de Deus. Você e eu, nós quebramos a lei de Deus. Você tem quebrado a lei de Deus. E para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para nos tornar amigos de Deus, Deus nos deu um caminho, uma maneira para nos livrar da punição dele. Nós somos salvos. Você deve aprender isso. Você deve decorar isso. Nós somos salvos de Deus. Somos salvos por Deus. E somos salvos para Deus. Toda a nossa salvação é centralizada em Deus. Nós somos salvos da ira de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. E somos salvos para a glória de Deus. Deus que cuida. Deus é o responsável. É Deus que nos salva. E para terminar, mais uma questão aqui para a gente entender melhor o que Deus diz para nós. E a questão é: o que de fato, o que é que aconteceu realmente aqui no Calvário? O que realmente aconteceu aqui, nesse episódio, que fez com que Deus perdoasse os nossos pecados, nos aceitasse como seus filhos? O que de fato aconteceu? O que é? Já vimos que os sofrimentos de Jesus, os sofrimentos físicos dele,
Isso teve um valor nesse propósito de Deus, mas não foi isso. Não foi isso. Não foram os sofrimentos, não foram as chicotadas, não foi a coroa de espinho, não foi aquela cruz pesada que ele carregou, que fez com que Deus dissesse: joia, é suficiente. Não foi isso, irmãos. Preste atenção. Isaías 23:10 diz assim, escutem, vamos ler junto? Todavia, ao Senhor agradou moer. O que é que agradou a Deus? Moer a Jesus. Gente, aqui ele está falando do Filho de Deus, o inocente, perfeito, puro, totalmente obediente ao Pai. E o Pai se agradou em moer o seu filho, moer o seu filho. Você já viu uma mó? Acho que dona Netinha sabe o que é, o pessoal da chácara ali sabe. Os judeus antigamente, eles pegavam grãos, eles faziam a farinha, seja do milho, do trigo, numa mó, que eram duas pedras enormes mesmo. E ficava uma sobre a outra, elas eram redondas e chatas. Ficava uma sobre a outra, e em cima de uma tinha um buraco onde eles colocavam os grãos. E aquele moinho, eles giravam, as pedras pesadíssimas, e a pressão daquela pedra sobre os grãos que eram colocados ali, fazia com que aqueles grãos virassem pó. Esse era o moinho. E aqui diz: agradou ao Pai moer. Agradou ao Pai moer o seu próprio filho, transformá-lo em pó. Por que ele fez isso? Por que isso agradou? Sabe por quê? Porque foi na cruz, nesta cruz, todo o pecado que Deus odeia, todo o pecado que evoca a ira de Deus, foi depositado no seu Filho. Todos os pecados, de todas as, desde Adão, primeiro homem, até o último que nasceu hoje, agora há pouco, foi depositada sobre o seu Filho. Toda a perfeita justiça de Deus, a ira de Deus, a repugnância de Deus contra o pecado, foi colocada sobre o seu Filho. Tudo que podia ser lançado sobre ele, de todas as criaturas, por toda a eternidade, Deus despejou sobre o seu querido Filho, inocente Filho. Deus esmaga, ele moe o seu filho debaixo do peso da sua própria justiça, da sua própria ira. Você lembra o que, quando Jesus estava no Getsemane, isso aí está em Lucas, capítulo 22, verso 42. Diz lá que Jesus orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. E nessa oração que Jesus fez lá no Getsemane, no jardim, ele fez um pedido ao Pai. E a oração dele foi assim: Pai, salva-me desta hora. Aí ele diz assim: se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, presta atenção. Muita gente acredita mesmo que aqui, nessa oração de Jesus estava pedindo para o Pai poupá-lo da cruz. Você acredita assim? Você pensa assim? Quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Muita gente crê, pensa, imagina que ele estava pedindo ao Pai para poupá-lo dos chicotes, do sofrimento, da coroa de espinho, dos pregos, do sofrimento físico.
assim, você está errado. Totalmente errado. Completamente. E esse Jesus que você conhece não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus fraco. Se você acredita que Jesus amarelou, que ele se acovardou, que ele pediu ao Pai para não deixá-lo ir para a cruz, com medo da cruz, esse Jesus que você crê não é o Deus da Bíblia. Agora, irmãos, se não era isso, o que era então que angustiava tanto o coração dele? O que é então que o abalou tanto, de tal maneira, que fez com que ele suasse gota de sangue caindo na terra? O que será que fez sofrer tanto, ao ponto de fazer essa oração? Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba. Por que não assim, irmãos? Pense. O que ele estava pedindo, estava dizendo naquela hora é o seguinte, não tem nada a ver com o sofrimento físico. O que ele estava dizendo é o seguinte, preste atenção. Ele estava dizendo, Pai, eu nunca me afastei de ti. De eternidade em eternidade, sempre eu tive a mais perfeita comunhão com o Senhor. Sempre eu tive a mais perfeita e sublime comunhão e união contigo. Sempre, de eternidade em eternidade, eu sempre tive a mais maravilhosa e doce comunhão com o Senhor, meu Pai. Mas daqui a pouco, eu serei separado de ti. Daqui a pouco, o Senhor vai ter nojo de mim. Daqui a pouco, o Senhor vai me detestar. Eu vou me tornar uma maldição. Eu vou me tornar uma abominação. E o Pai, meu Pai, o Senhor que tanto amo, vai virar o seu rosto contra mim. Vai virar o seu rosto de mim. Eu não vou mais sentir a sua doce presença. Eu não vou mais sentir a alegria de ter o Senhor comigo. Eu não vou mais sentir a tua graça. Eu vou ser arrancado da tua comunhão. Eu vou ser separado de ti, meu Pai. Queridos, só em pensar isso, só em imaginar isso, a dor que ele sentiu foi tão grande, tão grande, tão grande, que fez ele derramar gota de sangue na terra. O Pai virou o rosto. E as pessoas pensam que ele virou o rosto para não ver o sofrimento do seu filho. Não foi isso, não. Ele virou o rosto porque o seu filho se tornou detestável por sua causa. Seu filho inocente se tornou pecado por sua causa. Seu filho glorioso se tornou maldito na cruz por sua causa. Foi por você, foi por nós. Ele se tornou abominável. Ele se tornou imundo na cruz por sua causa. E ali na cruz ele dá aquele grito: Eli, Eli, lama sabachthani. E a Bíblia diz que isso significa: meu Deus, por que me desamparaste? Foi por sua causa. Foi por sua causa. Você e eu, vocês mesmos, você e eu também, merecemos ser punidos, esmagados debaixo da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa do
nosso pecado. Você merece e eu também. Mas Deus amou você. E Ele decidiu esmagar o seu filho debaixo da sua própria ira, recebendo o castigo que era seu. E era meu, para que nós fôssemos perdoados. Quando Jesus estava na cruz, no seu último suspiro de vida, ele soltou um brado. E esse brado foi: está consumado. Que significa, irmãos, que ele está pago. Está pago. Minha dívida com Deus. Eu creio nisso, irmãos. Minha dívida com Deus está completamente paga. A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E ele cravou inteiramente naquela cruz. Deus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem medo de ir para o inferno? Tem? Já pensou nisso? Se você é um crente, se você crê de fato em Jesus, se você confia nele, totalmente, sua vida é ele. Se você crê nesse evangelho, que está sendo falado aqui agora, então você precisa saber que Deus nunca vai derramar a sua ira sobre você. Nunca. Você nunca passará por um julgamento de Deus. Nunca. Se você é um crente, se você confia no Senhor, você nunca experimentará a sua ira. Você nunca conhecerá o inferno. Jamais vai conhecer o inferno. É impossível isso acontecer. Impossível. Por quê? Por quê? Porque Deus já derramou toda a sua ira sobre o seu filho. Ele bebeu completamente aquele cálice, totalmente, o cálice da ira de Deus, que era para você e eu bebermos. Ele bebeu totalmente. Ele bebeu até a última gota. Ele virou todo o copo. E até lambeu o copo. Bebeu tudo. Acabou-se. Acabou-se. Está consumado. Está pago. Agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Salvador maravilhoso nós temos. Que Salvador glorioso Deus nos deu. Amém.